tudo bem? Olha só, trouxe algumas questões, 5 questões, para a gente dar uma olhada que com certeza vai aparecer na tua prova no domingo. Então, vamos lá. Dica de matemática financeira. Então, nós temos, primeira questão, um empréstimo foi contratado a uma taxa efetiva de 30% ao ano, tendo sido a inflação no mesmo período de 20%. A taxa real de juros do empréstimo em tal período foi de quanto? Gente, questão que com certeza vai estar na prova, uma questão relacionada a taxas aparente, real e inflação. Então nós temos nessa questão número 1, eu tenho a taxa aparente, taxa real e a inflação. Como que eu resolvo essa questão? Nós vamos lembrar do ARI. O ARI. A de aparente, R de real, I de inflação. Ok, gente? Então agora eu faço isso aqui. 1 mais A igual, parênteses, 1 mais R, parênteses, 1 mais I. Então lembrar do ARI para que eu possa lembrar do aparente, real e inflação. Mas não esqueça que a fórmula fica dessa forma. 1 mais A, que é igual a 1 mais R vezes 1 mais I. Bom, A de aparente, R de real, I de inflação. O A aqui, taxa aparente, o R, taxa real, é inflação. Pegando ali no enunciado, o empréstimo foi contratado a uma taxa efetiva de 30% ao ano, tendo sido a inflação no período. Teve inflação nesse período. Então significa que a taxa aparente, o A, é 30%. A inflação nesse mesmo período, cuidem, 30% ao ano, inflação no mesmo período, 20%. Bom, quando nós vamos usar a fórmula, eu tenho que colocar isso aqui em taxa unitária. O que significa taxa unitária? 30 por 100 é 0,3. Eu vou dividir por 100 para tirar o símbolo percentual. Aqui vai dar 0,2. Agora é só substituir aqui na fórmula. Quem é a taxa aparente? 0,3. Soma com 1, 1,3. Aqui eu vou ter 1 mais R multiplicados por 1 mais a inflação, vai dar 1,2. Bom, eu quero achar o valor do R. Isso aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Então nós teremos 1,3 divididos por 1,2, que é igual a 1 mais R. Fazendo essa divisão aqui do 1,3 dividido por 1,2, nós vamos encontrar essa divisão 1,0833. Continua, aqui vai dar uma dízima, que é igual a 1 mais R. Passamos o 1 para cá, ele vem diminuindo. Então eu tenho 0,0833, que é igual a R. R é igual. Como eu quero voltar para a porcentagem, lembra, eu dividi por 100, escrevi na forma unitária, a gente chama unitária. Por quê? Porque 100% é 100 por 100, que é 1. Então essa aqui é uma parte do 100% do 1. Por isso que a gente chama taxa unitária. Multiplico isso aqui por 100, então eu vou ter 8,33 e aí continua. Aí, claro, nessa questão eles colocaram letra C aqui, ó, gente. 8,33%. Essa é a taxa real. Então não esqueçam, na prova ele vai aparecer isso no enunciado. Quando é que eu sei que eu tenho que usar o ARI? Ele vai te dar a taxa aparente, vai dizer que teve inflação no período e pede a taxa real. Mas claro que daqui a pouco ele pode te dar a taxa real, pode te dar a inflação desse período e perguntar a taxa aparente. É só substituir na fórmula e isolar a variável, ok? Gente, vamos para a questão de número 2, que também outra questão que com certeza vai aparecer aí na prova de domingo. É uma questão relacionada a desconto simples.
A gente tem dois descontos. O desconto que é o desconto racional, que é aquele desconto por dentro, e o desconto por fora, que é o desconto comercial. Então, lembrando aqui rapidamente, nós temos assim, ó, descontos. O que eu tenho aqui do descontos? Eu tenho o desconto racional, que é aquele por dentro, também chamado por dentro, certo? E o desconto comercial, que é o desconto bancário. Esse aqui vai ser o por fora. Gente, lembrando, desconto, eu sempre posso lembrar da seguinte história. Tu foi num banco e tu tem um cheque lá no valor de 10 mil reais. Esse valor do cheque é chamado valor nominal, valor de face. É o valor do título, valor de face, valor nominal. E esse cheque tu vai descontar ele antecipadamente, já que vamos supor que esse cheque vence daqui a 2 meses, 3 meses, mas a pessoa precisa, né, desse dinheiro. Então o que ela faz? Ela vai lá no banco, faz uma operação de desconto e esse desconto ela vende o cheque então para o banco e vai receber um valor, né? Eu estou supondo, o cheque de 10 mil, ela recebeu lá 9.600 reais. Essa diferença, gente, os 400 reais de 10 mil, ela recebeu 9.600, então essa diferença de 400 reais é chamado desconto. Então o desconto o que é? O desconto é os juros. Então nós temos dois tipos de desconto, o racional e o comercial. Então para lembrar, eu tenho o desconto racional, que é o AI vezes N, e o desconto comercial, que é o NI vezes N. Bom, lembrando dessas fórmulas, lembrando que eu tenho a fórmula coringa, que o desconto é o DNA. Por que DNA? Eu tenho assim, ó, D de desconto é N de nominal menos atual. Nominal menos atual vai dar o desconto, que é aquela historinha que eu falei para vocês, dos 10 mil, eu estou antecipando, eu preciso do dinheiro, ou uma outra pessoa pegou esse cheque, levou lá no banco, ela precisa do dinheiro, então ela vendeu o cheque para o banco e o banco devolveu lá para ela 9.600. Então, 10 mil menos 9.600, o D é o desconto. Então, esse desconto, o que é? É os juros. Então, gente, nós temos dois tipos de desconto, o desconto racional e o comercial. O desconto bancário, ele sempre é maior, o desconto é maior. Ou seja, se o desconto é maior, a pessoa vai receber menos, que aí vai ser o valor atual, né? Ela recebe menos. Qual desses descontos, então, que é o maior? Sem dúvida, é o comercial. E aí, como que eu vou gravar? Desconto racional e desconto comercial. Aí a gente vai gravar assim, desconto comercial é o ninguém merece. Por que ninguém merece? Porque o desconto é maior. E esse racional é o desconto é do ainda bem, porque o desconto vai ser menor. Lembrando, claro, tem outras fórmulas, gente, mas com isso daqui eu já consigo me defender na questão, porque com certeza essa questão aqui vai aparecer relacionada a desconto ou comercial ou desconto racional. Agora vamos para a questão número 2 aí. O valor do desconto de um título de R$ 7.300. Então, esses R$ 7.300 é como se fosse a historinha aí do cheque, do valor nominal, valor de face. Com vencimento em 90 dias. 90 dias. Quer dizer, o vencimento disso aí, e se fosse a história do cheque, esse cheque é um cheque predatado, mas eu preciso desse valor antes. Então eu vou lá no banco fazer a tal da negociação. Bom, é de quanto? Esse aqui é o valor atual, que é 6.680,52, ok? Tá, o que o desconto é, gente? O desconto é o DNA, nominal menos atual. Então eu já anotei aqui o cálculo, né? Já que é uma dica, mas sabe que lá na hora eu vou ter que fazer as contas. Cuidem, façam com atenção esses cálculos.
Quem vai ser o desconto aqui? Então, eu vou subtrair 7.300 de 6.680 com 52 centavos. O desconto vai ser de 619 com 48 centavos. O que eu quero encontrar aqui nessa questão, gente? Ele quer a taxa mensal de desconto bancário simples. O bancário é o desconto comercial. Então, quanto é que vai dar essa taxa? Então, eu vou usar a fórmula desconto é igual a ninguém merece. Por quê? Porque é o desconto maior. Eu quero descobrir o I. Se eu isolar o I aqui, nós sabemos que o N maiúsculo, que é o nominal, e o Nzinho, que é o período, né, o prazo, a antecipação, vai passar para cá dividindo. Então, o I vai ser igual a quanto? A D dividido por N vezes aquele N ali minúsculo. Quem é o nosso D, que é o desconto? 619,48. Divididos por esse N aqui, que é o nominal. 7.300 vezes... e aí, cuidado, ó, gente, ele quer a taxa mensal e ali o período ele deu em dias. Então, não esqueçam, 90 dias é a mesma coisa que 3 meses. Não esqueçam que na financeira, os meses, sempre nós temos 30 dias. Bom, então aqui eu vou multiplicar por 3. Fazendo esse cálculo aqui, então nós iremos encontrar 0,0283. Ok? Bom, então vai dar esse valor aqui. Agora, eu quero o valor em percentual, então eu multiplico por 100, essa vírgula anda 2 casas para a direita, nós vamos ter 2,83% ao mês. Está aqui a resposta. Ok, gente? Então, esse aqui é uma questão, ó, já deu a alternativa letra A, ó, da questão aí número 2, certo? Então... essa aqui, como eu disse, ou vai aparecer uma de desconto racional ou comercial, ou daqui a pouco pode aparecer uma de cada, então não esqueçam dessas fórmulas aqui. É o desconto ainda bem, porque o racional o desconto é menor, e o comercial o desconto é maior. Então significa que, lembra da história do cheque, que aí tu vai lembrar, eu tenho um cheque de tal valor, de tanto, quero negociar com o banco vai me dar, mas não vai me dar todo o valor do cheque. Então essa diferença é o desconto, e o desconto no comercial é sempre maior, porque por isso que eu digo para os alunos gravarem da seguinte maneira, é o ninguém merece. E aí tu vai lembrar ali da forma. Vamos lá, gente. Questão número 3. Também, ó, uma outra questão relacionada à parte de série de pagamentos iguais. Então, vou apagar aqui. A gente tem o que a gente chama de rendas certas. A gente tem tabela para isso. Então, vou ler a questão aí e vou colocar aqui o formulário que a gente precisa lembrar para poder resolver essa questão. Uma empresa deseja financiar um equipamento pagando uma entrada de 50% e o restante em 10 prestações mensais de R$200, vencendo a primeira 30 dias após a compra. Se for utilizada a taxa de juros compostos de 5% ao mês, qual deve ser o valor da entrada? Gente, agora, daqui a pouco eu vou botar aqui no vídeo a tabela. Provavelmente, o que vai aparecer na prova? Uma tabela. Vou mais adiante aqui, que eu tenho a tabela para mostrar para vocês de que maneira vai aparecer lá na prova. Então, olha só, com certeza vai aparecer dessa forma a tabela. Aqui eu tenho o fator de valor futuro ou capitalização, que é aquela do juros compostos, montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado na N. E essa daqui a gente chama de tabela invertida. O que é a tabela invertida? É aquela tabela que aí tu não precisa fazer a divisão, né? É melhor multiplicar do que fazer a divisão. Tá, mas essas duas aqui relacionadas então àquela parte lá dos juros compostos,
para a gente calcular ou o montante ou calcular o capital. Na tabela abaixo aqui, essas duas tabelas, olha o que está escrito aqui: série de pagamentos iguais, anuidades, ordinárias ou postecipada. Então aqui tem a fórmula, fator de valor presente de uma unidade, anuidade ordinária, e depois fator de recuperação de capital. E aqui tem as fórmulas. Então, o que eu tenho que lembrar aqui, gente? Postecipado, então esse negócio aqui de série de pagamentos iguais, o que seria postecipado? A pessoa comprou um carro no valor lá de 50 mil reais. Ela deu uma entrada de 10 mil reais e vai financiar 40 mil reais em tantas parcelas, sendo que o pagamento ocorre daqui a 30 dias após, então, o financiamento aí. Ela vai financiar 40 mil e depois de 30 dias ela já começa a pagar a primeira parcela. Isso é chamado de postecipado, ok? Agora, o que acontece? Ela comprou o carro, deu os 10 mil de entrada, vai financiar os 40 mil, mas começa a pagar a parcela já no primeiro, ou seja, ela fez a compra do carro e já começa a pagar ali no primeiro mês, não vai ter esses 30 dias. Então isso é uma antecipada. Então nós temos assim, do postecipado ou postecipada aqui. Então eu vou ter assim, eles podem pedir para a gente calcular o valor atual. O valor atual vai ser aquele valor do bem, o valor do que foi comprado ali, do que tu está financiando. Então o que o valor atual é? É a parcela multiplicado pelo FVA IN. O que é esse FVA? Fator de valor atual ou fator de valor presente. Está até escrito na tabela aqui, ó, gente, fator de valor presente, que é o valor atual. Aí tu vai aqui, tu pega a taxa do financiamento, em quantas vezes ele fez, tu vai olhar aqui, ó, Nzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai colocar as que tu vai precisar na tabela ali, não vai colocar aqui, ele colocou em 24 vezes, mas vai até 12 aqui o período ali. Não, vai aparecer aqui o que eu vou precisar para resolver a questão, ok? Aqui é a parcela. Se eu tivesse que descobrir a parcela e não o valor atual, então eu pego o valor atual, aí ele vai te dar quem é o valor atual. Aí eu comprei esse carro, portanto, vou pagar em tantas vezes, o financiamento estão me cobrando 1,5%, 2% ao mês, e aí eu quero saber qual é o valor da parcela. Então vai ser o valor atual multiplicados pelo FRC IN. O que é esse FRC, gente? Agora é fator de recuperação do capital. Está escrito aqui na tabela, ó, fator de recuperação do capital. O que tu calcula aqui? Tu calcula a prestação. Se ele não me der essa tabela aqui, eu vou ter que acabar isolando o P aqui, passando isso aqui para cá, né? O valor que eu encontrar aqui na tabela dessa primeira, passar para cá dividindo. Mas o que é melhor? É dividir ou multiplicar? Multiplicar. Então vai aparecer essa tabela aqui e aí tu vai usar o fator de recuperação do capital. Isso numa renda o quê? Postecipada. Mas e aí? Se ela for antecipada, se eu começo a pagar já no início, eu não tenho esse pagamento após 30 dias. A fórmula, gente, a tabela é a mesma. Valor atual é P vezes FVA, fator de valor atual, I, vírgula N, mas tu não pode esquecer de multiplicar por 1 mais I. O que é esse 1 mais I? Digamos que a taxa aqui de financiamento foi de 2%, então é 1 mais aqueles 2%, mas não esqueça que 2% é 0,02.
Então aqui vai ficar 1,02 que tu vai multiplicar por esse cálculo aqui, ok? E se eu quero calcular a parcela, aí a parcela vai ser o valor atual, fator de recuperação do capital, dividido por 1 mais I. Essa é a diferença. Então, com certeza vai aparecer na prova questões postecipada e antecipada. Cuidem a diferença. Tabela é a mesma que eu vou usar. Ok, gente? Então, agora voltando lá para a questão de número 3. Então, pegando aqui na tela, voltei aqui para a questão número 3. Uma empresa deseja financiar um equipamento pagando uma entrada de 50% e o restante em 10 prestações mensais de R$200, vencendo a primeira 30 dias após a compra. 30 dias após a compra, então é o postecipado, 30 dias após a compra. Se for utilizada a taxa de juros compostos de 5% ao mês, nós estamos nos juros compostos, porque é uma série de pagamentos iguais e é sempre aqui nos juros compostos. Ok, gente? Qual deve ser o valor da entrada? Então, quem vai ser o valor da entrada? Ele fala em 50%. Tá, mas tu deu lá os 50% da entrada e financiou os outros 50%. E tu quer saber que valor que tu está financiando. Então, eu quero saber qual? Questão número 3, valor atual. Quem é o valor atual? É a parcela, vou escrever aqui, 200, vezes fator de valor atual. Qual é a taxa que eu tenho aqui? 5%. 5% e aqui 10 prestações, que seria o meu Nzinho. Valor atual vai ser igual a 200 vezes, tu vai lá na tabela, consultar aqui, gente, o 10, ok? Tu vai consultar aqui o 10 e ver aqui o 5%. Então, tu vai lá na tabela, que seria o fator ali de valor presente, que eu mostrei agora há pouco, consultando a tabela, esse valor, então, a gente vai encontrar 10, 5%, então vai ser 7,7217. Só ir na tabela e agora fazer a multiplicação. Fazendo a multiplicação, o valor atual, então, a gente vai encontrar 1.544 com 34 centavos. Fechando, então, a alternativa A. Bom, questão número 4 agora. Questão número 4, peguei uma questão de amortização. Questão de amortização. Essa questão aí de amortização diz o seguinte: um financiamento de R$100.000 será amortizado pelo sistema francês ou Price. Então, na prova vai aparecer ou Price ou saque. Ou pode aparecer uma de Price e uma de saque também. Em 12 prestações mensais, vencendo a primeira 30 dias após a assinatura do contrato. Se a taxa efetiva utilizada é de 3% ao mês, então qual é o valor da cota da primeira prestação, a cota de amortização da primeira prestação? Gente, agora nós estamos nas amortizações. Então nós temos assim, eu tenho aqui amortização, ok? Amortização. Aqui eu vou colocar juros, aqui eu vou colocar parcelas e aqui eu vou escrever SD, que é saldo devedor. Então posso escrever nessa ordem para pensar ali que forma eu vou resolver então a questão, raciocinar. Amortização nada, juros nada, parcela nada, isso no início, né, no período zero, e ele tem aí a dívida, o financiamento de R$10.000, ok? R$10.000, é um financiamento de R$10.000. Acho que agora há pouco eu acabei lendo, né? Eu li em 100.000, mas é 10.000, né?
Um financiamento de 10 mil será amortizado pelo sistema francês ou Price em 12 prestações mensais, vencendo a primeira 30 dias após a assinatura do contrato. Se a taxa efetiva utilizada é de 3% ao mês, então o valor da cota de amortização da primeira prestação será de quanto? Bom, gente, agora aqui, lendo, eu peguei a tabela, a gente resolveu agora há pouco a questão número 3, que foi aquelas de entrada, né? Ele financiou um valor, pagou tantas prestações a uma taxa, aí eu expliquei a diferença do postecipado e antecipado. Essa daqui é o sistema Price. O que é importante eu lembrar aqui dessa amortização que é o Price? Lembrar, gente, que no Price as parcelas são todas iguais. Não interessa, é comum eles perguntarem em prova qual ele financiou aqui em quantos meses? 12 prestações mensais. Ele te pergunta qual é a prestação número 9, vai ser igual à primeira. Por quê? Porque no Price as parcelas, as prestações são todas iguais. Não esqueçam que em qualquer amortização, seja ela saque, seja ela Price, a parcela vai ser sempre a amortização mais os juros. Então, como é que eu vou calcular a parcela do Price? A gente calcula, gente, usando aquela fórmula lá que a gente usou agora há pouco do postecipado. Que vai ser assim, ó, vencendo a primeira 30 dias após a assinatura. Então eu quero saber qual é a prestação. Então vamos lá, prestação é igual ao valor atual vezes o fator de recuperação do capital e N. Então prestação é igual, aí eu vou lá e pego o valor atual. Qual é o valor atual daqui? Eu quero saber qual é a prestação. Então nós temos o valor atual, que vai ser os 10 mil reais. Então eu vou colocar aqui 10 mil, ok? Vou lá na tabela e vou pegar o fator de recuperação do capital, vai ser de 3%, 12, em 12. Aí eu vou lá na tabela, que vai ser essa tabela aqui, que eu mostrei para vocês. Tu vai aqui pegar o valor, ó, fator de cálculo da prestação. Então, P é igual a 10 mil reais. Tu vai lá na tabela e esse valor que tu vai encontrar aqui vai ser 0,1005. Então, qual vai ser o valor da parcela? R$1.005. Não esqueçam que as parcelas, gente, são todas iguais. Todas. Então, a parcela aqui vai ser R$1.005, ok? Qual é os juros? Como é que a gente calcula os juros na amortização? É sempre referente ao saldo devedor. Então, não esqueça que é o primeiro pagamento. Qual é o saldo devedor? 10 mil. Quanto é que ele está cobrando mesmo de juros? Utilizado é 3% ao mês. Então, quanto é que é 3% de 10 mil? Não esqueço, é 3 por 100 vezes 10 mil. Fazendo o cálculo, tu vai encontrar 300. Não esqueçam que a parcela é a amortização mais juros. Parcela é igual a amortização mais juros. Então, nós sabemos que a parcela aqui é 1.005, eu quero saber qual é a amortização e os juros é 300. Basta passar para cá diminuindo. E aí a gente vai encontrar quanto? R$705. Essa aqui vai ser a nossa amortização. Procurando aqui nas alternativas, então a resposta é a letra D, Dinamarca. Mais uma coisa importante, gente. Se eu tivesse que descobrir qual é o valor dessas outras amortizações, não esqueçam que no sistema Price, as amortizações elas são crescentes. E elas crescem de que forma? Qual é a taxa que foi cobrada? A taxa foi de 3%. Então, tu vai pegar 705 e tu vai fazer
um aumento de 3%. Quando aumenta 3%, é uma multiplicação por quanto? 1,03. Então, nós vamos pegar aqui, ó, os 705, vou fazer aqui na calculadora. Claro que lá na hora eu não vou poder usar a calculadora, né? A gente não pode, mas aqui só para mostrar para vocês. Eu pegaria o 705 e multiplicaria por 1,03, 1,03. Então isso aqui vai dar 726,15. Ah, e se eu tivesse que saber a amortização aqui do terceiro mês, eu pego esse valor e multiplico por 1,03. Então isso aqui vai dar 747,94 aproximadamente aí. Então significa que isso aqui forma uma progressão geométrica, porque eu estou sempre multiplicando por 1,03, que é quem? Que é a taxa que aparece aqui, a utilizar de 3% ao mês. Importante lembrar isso aqui no qual sistema price. Não esqueçam que as parcelas são todas iguais e tanto os juros, as parcelas são todas iguais, os juros eles são decrescentes, mas as amortizações são crescentes. Elas crescem quanto? 3% cada uma aqui. Então eu vou multiplicar por 1,03 nessa questão aqui. Ok, gente? Então tá aí. Questão número 4. Vamos agora para a questão de número 5. Também outra questão aí que com certeza vai aparecer na prova de vocês, como eu disse agora há pouco. Ou vai aparecer o price, ou o saque, ou uma de cada, tá certo? Então, agora eu tenho uma questão aí relacionado ao sistema de amortização, que é o saque. Bom, esse aqui do saque, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, o que é importante saber do saque. Saque, sistema de amortização constante. Então eu tenho aqui amortização, que nem eu fiz agora há pouco na questão anterior. Os juros, ok, o que mais? Parcelas e saldo devedor. Nessa questão aqui, diz assim, considere um financiamento de 100 mil reais. Então esse é o saldo devedor aqui, 100 mil reais. Sem entrada, a ser pago em 100 prestações mensais pelo sistema de amortização constante, sabendo que a taxa de juros, no regime de juros compostos, é de 1% ao mês. Se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzido em quanto? Ah, o que é será reduzido? Então ele está perguntando relacionado à parcela, né? Tu vai aumentar o prazo, tu vai duplicar o prazo, o que vai acontecer com a parcela? Vai ficar reduzida em quanto? Mas antes de ir para a questão já resolvendo, vamos pensar aqui, ó. Fiz um pedaço aqui da minha tabela. Amortização nada, no período zero, né? Foi lá, pegou esse dinheiro aí no banco, 100 mil reais. Gente, qual é a diferença do saque para o price? O price, as prestações são sempre iguais. Como é que eu calculo a prestação? Vai lá naquele do postecipado que eu falei e calcula a prestação, que é igual valor atual multiplicado pelo FRC, fator de recuperação no capital, olha ali o percentual, olha o período e faz a multiplicação, tu vai achar a parcela, ok? Isso no price. No saque, as amortizações são constantes, por isso que é esse nome, sistema de amortização constante. A amortização vai ser quanto? Tu pega o valor que tu vai financiar, que tu deve aqui, 100 mil, e vai dividir pelo número de prestações, que vai ser 100, que diz aqui, ó, em 100 prestações. Fazendo essa divisão, nós iremos encontrar 1000. Então significa que as amortizações aqui, gente, serão todas iguais a R$1.000, todas. Daqui até o final, tu tá sempre amortizando R$1.000. Completando a minha tabela aqui. Como que eu faço para calcular os juros? Os juros é sempre relacionado ao saldo devedor. Então, quando a pessoa for pagar a primeira parcela,
Os juros vai ser de quanto? Quanto é que está aqui o percentual? 1% ao mês. Quanto que vale 1% de 100 mil? Então, o cálculo tu vai fazer 1 dividido por 100, né, para tirar o símbolo percentual, vezes esses 100 mil. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1.000, fazendo a conta. 1.000 mais 1.000, amortização mais juros, vai dar a parcela. Essa aqui vai ser a parcela de R$2.000. Qual o saldo devedor dessa pessoa? Então, é 100 mil menos 1.000, ela ficou devendo aqui 99 mil. Então, quando ela paga a primeira prestação, ela pagou a primeira, mas ainda ela deve 99 mil. Não esqueçam que o saldo devedor só desconta o que foi amortizado. Só vou fazer mais uma linha aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que vai acontecer aqui, gente? Agora, eu vou calcular quanto que vale, olha só, quanto que vale 1% de 99 mil reais. Quanto é que é 1% de 99 mil reais? Então, o que que tu vai fazer? Lembra, é 1 por 100 vezes 99 mil. Nós vamos cortar 2 zerinhos daqui e 2 zerinhos daqui. Quanto que deu? 990 os juros. Significa que a parcela aqui vai ficar quanto? 1.990. Posso agora, o saldo devedor vai dar 99 mil menos 1.000, agora está em 98 mil. Mas claro, eu não vou precisar fazer tudo isso para resolver essa questão. Mas só para lembrar vocês aí para a prova de domingo. Olha só, gente, o que aconteceu aqui? Os juros são decrescentes, as parcelas no saque também são decrescentes. E elas decrescem quanto aqui? Quanto é que está decrescendo a parcela? Então eu posso fazer o seguinte, calcula quanto que é 1% da amortização. Ó, 1 por 100 de 1.000. Cortamos 2 zerinhos daqui, 2 zerinhos daqui, deu quanto? Deu 10. 1% de 1.000 é 10. Então, significa que essas prestações irão sempre decrescer R$10. Então, aqui sempre diminui 10 os juros e as parcelas também irão diminuir 10. Ou seja, isso aqui forma uma PA, uma progressão aritmética decrescente. Decresce sempre 10 cada prestação. Ah, eu preciso fazer tudo isso? Não, é só lembrar que o percentual daquela amortização que eu fiz fazendo 100 mil dividido por 100, que deu 1.000, todas as amortizações serão iguais. Calculo o percentual aqui de 1.000, que deu 10. No momento que eu sei a primeira parcela e o primeiro juros, aí eu acho qualquer uma. Basta lembrar que vai sempre diminuir aquele valor. Diferente no price. O price, as amortizações eram crescentes e elas aumentavam, já que são crescentes, numa progressão geométrica. Foi? Bom, agora terminando aqui, gente, para resolver essa questão. Vamos lá, o que vai acontecer com essa questão aqui? Então, eu não faria nada disso, eu faria da seguinte maneira. Eu iria calcular a amortização 100 mil dividido por 100. A gente encontrou 1.000, ok? Primeira parcela que tu vai pagar vai ser a amortização mais os juros. Primeira parcela, quem é a amortização? 1.000. Quem é os juros? Os juros é sempre sobre o saldo devedor. Quanto que é 1% de 100 mil? Então, eu já tinha calculado aqui, ó, os juros da primeira, dá 1.000. Então, a primeira parcela vai dar quanto? R$2.000. Foi? Tá, agora eu vou pensar naquela outra situação. O que ele diz aqui? O que acontece se o prazo de pagamento for duplicado? Então, nós vamos pegar os 100 mil divididos por quanto? Tu vai dobrar, então tu vai pagar em 200 meses. Corta os zeros, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, 1.000 dividido por 2, a amortização é 500.
Então, quanto que vai dar a parcela nessa situação aqui de ter dobrado os pagamentos, as parcelas? Então, vai ficar amortização mais juros. Então, a parcela 1 vai ser, quanto é que é a amortização? 500. Quanto é que é os juros? Continua o mesmo, porque é 1% sobre o saldo devedor. Tu começou com 100 mil, né? Então, a primeira parcela é 1% daquele saldo devedor ali. Vai dar os 1.000. Quanto que tu vai pagar? R$ 1.500. Agora vem a pergunta. Se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzido em quanto esse financiamento, a nossa prestação? Ora, gente, então, eu quero saber o que esse 1.500 é do 2.000. Então, basta fazer a seguinte divisão. Posso até fazer uma regra de 3, mas eu quero saber o que esse 1.500, que é uma parte, o que ele é do 2.000. 1.500 dividido por 2.000, isso aqui vai dar 0,75, que multiplicados por 100 vai dar 75%. Então, é como se eu dissesse para vocês assim, eu tenho uma conta de R$2.000, mas quando eu fui pagar essa conta, me cobraram R$1.500. Então, quanto de desconto eu ganhei? Ora, o que o 1.500 é do 2.000? 75%. Então, os 2.000 é o 100%, os 1.500 representa 75% desses 2.000. Então, significa que se fosse essa historinha, fui pagar a conta de 2.000 e paguei 1.500, eu paguei 75%. Então, eu ganhei de desconto quanto? 25%. Então, significa que esses 25% que eu estou ganhando. Agora, voltando aí para essa questão do saque aí, desse financiamento, significa que se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzido a prestação em 25% os pagamentos. Ok, gente? Então, essa é a dica que eu queria dar aí para vocês, dar a dica aí de última hora, já que a prova já é nesse domingo. Essas questões com certeza irão aparecer na prova de vocês. Essas questões que eu acabei de fazer são questões da prova de 2005, as 3 primeiras questões de 2005, que é o mesmo professor que vai fazer, ou que já fez, a prova que vocês agora vão fazer no domingo. Com certeza vai aparecer essas 4 tabelas que eu já comentei, cuidem os cálculos. Tem ainda a parte do raciocínio lógico, que envolve porcentagens, análise combinatória, probabilidade. Com certeza vai aparecer uma questão lá de anagramas. De repente ele pega a palavra Banrisul e pergunta quantos anagramas eu consigo formar com a palavra Banrisul. Aí tu sabe que são questões aquela lá de permutações que a gente viu durante as nossas aulas aí, nas aulas presenciais e no EAD. Ok, gente? Uma boa prova para vocês. Uma boa prova para vocês. Já coloquei aqui os próximos cursos que nós teremos, que é o INSS, né, o MP. Tem o pessoal também ali da Magistratura do Trabalho que está se preparando aí, né, que é da área do direito, então. Tá, gente? Uma boa prova para vocês e até a próxima.